Vamos lá, acho que nossa gravação já está iniciando. Boa noite, pessoal. Estamos dando início a mais uma das nossas webconferências, da nossa disciplina de programação para web, ok? E essa nossa segunda aula, eu gostaria de começar com vocês a questão de programação, já usando Tomcat, começar a falar de JSP, um pouquinho dessa parte web, ok? Mas o meu objetivo mesmo da aula de hoje é que a gente consiga construir já as primeiras páginas de JSP de um sisteminha CRUD. A gente vai fazer um CRUDzinho aqui assim, é lógico que a gente não vai usar banco de dados nesse primeiro momento, ok? Mas vamos construir umas paginazinhas HTML, visualizar ali no Tomcat, tá? E fazer algumas coisinhas com o JSP, ok? Então vamos lá, primeira coisa, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, tá? Vocês estão vendo aí o meu Eclipse? Ainda não. Agora sim. Agora sim? Ah, perfeito. Agora sim. Bom, eu vou até fechar isso aqui, que isso aqui era código de outra tuba e código da aula que eu estou também terminando de gravar para vocês, tá? Sobre esse assunto de serverless e JSP. Oi? Perdão, alguém fez uma pergunta? Possível aproximar a tela. Ah, sim, não, eu vou fazer isso. Eu vou deixar a letra bem grande, tá? Mas, assim, é que a minha tela, realmente, eu não sei como é que aumenta o tamanho da tela da interface, da IDE. Mas vamos tentar seguir. Eu vou falando o nome dos comandos e o código eu consigo deixar bem grande para vocês. Ok? Ok. Vamos lá. Ok. Primeira coisa, pessoal, é o seguinte. Eu preciso que vocês estejam com o Java instalado na máquina de vocês. Ok? Para saber que o Java está instalado, Java -version. Tem que aparecer aí a versão do Java. Eu mostrei um vídeo como é que a gente instala o Java, ok? Com o Java instalado, você praticamente descompacta o Eclipse numa pasta e abre ele, tá joia? E tem o Tomcat também, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Vamos criar uma primeira aplicação web aqui em Java, tá? A gente vai aqui em File, New. Eu sempre venho aqui por New Project, tá? Embora vocês vejam opções de projeto aqui para iniciar, eu sempre venho aqui, New Project, tá? E aí, vocês vão escolher, tem várias opções de projeto, vocês estão vendo? Nós vamos escolher o projeto web dinâmico, tá? Aí dá um next aqui. Vejam só, eu vou dar um nome aqui de projeto servlets da turma de programação para web, ok? Vou dar esse nome aqui. Reparem o que tem nessa janelinha, pessoal. Olha só, primeira coisa, Target Runtime, ou seja, qual é o ambiente de execução da minha aplicação web? O Tomcat, tá joia? Eu mostrei um videozinho lá de como habilitar o Tomcat. Se vocês estiverem fazendo isso pela primeira vez, depois de configurar o Tomcat, não vai aparecer aqui, tá? Você pode escolher outros Tomcats, tá? Você pode instalar vários Tomcats. Aí você vem aqui, ó, você pode clicar aqui New Runtime, aí tem a configuração, ó. Por exemplo, se eu estivesse instalando agora o Tomcat, ó, eu escolheria aqui o Tomcat, ok? Ó, eu iria informar aqui por Eclipse a pasta onde está instalado o Tomcat, ok? Meu Tomcat eu coloquei nessa pasta Softwares. Na verdade, essa é a minha pasta Softwares. Eu criei uma pastinha só para colocar aqui, ó, o Tomcat, o Eclipse, o JDK, ok? E aí, ó, olha só, é só dizer, o Tomcat está aqui, tá? Fazendo isso, ó, está configurado. Pessoal, versão do Servlets. Eu vou trabalhar com vocês a última versão, 3.1. A gente poderia estar trabalhando com a 2.2, 2. Ok? Qual que é a diferença básica? Eu vou mostrar para vocês, tá? Na aula que eu estou gravando para vocês, eu vou mostrar que quando você trabalha... Melhor, vou fazer isso aqui já.
Quando você trabalha com a versão 2 de Servlets, olha só o que acontece. Quando você cria o projeto, ele cria um arquivinho, tá? Pessoal que já trabalha com Java, mais antigo também, vai ver que a gente tem essa estrutura de pastas aqui, ó, e tem esse arquivinho web.xml, vocês estão vendo? Na versão antiga de Servlets, você tinha esse arquivinho web.xml aqui, que é um arquivo XML, onde, por exemplo, quando eu criasse um servlet, mostrar só para vocês rapidinho isso aqui, tá? Não é o foco. Mas, por exemplo, se eu vim aqui e criar um servlet, olha só o que ele vai fazer. Vou dizer um pacote aqui, católica.ead, ok? O nome do meu servlet vai ser servlet de exemplo, tá? Fazer aqui bem rápido. Olha só, vocês estão vendo o que aconteceu aqui? Ó, o Eclipse, ele criou um servletzinho, mas vocês estão vendo o arquivo web.xml? Olha só, ele colocou aqui a configuração do servlet. Então, na versão 2 de servlets, era necessário você colocar aqui, ó, essas tags XML aqui para dizer para a aplicação web, olha, tem um servlet e o servlet segue essa configuração, ok? Tô vendo que tem gente aí, o Éden já tá com uma cara assim, um pouco assim, nossa, complicado. Calma, Éden, nós não vamos mexer com isso aqui, ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Dá para entender, professor. Guardem isso aqui só assim. Ó, isso aqui é Servlet 2. Nós não vamos mexer com isso. Eu vou mostrar agora como fazer a mesma coisa usando a nova versão de Servlets. Da nova versão de Servlets, pessoal, essa questão, esse arquivinho web.xml, eu não vou dizer que ele subiu, tá? Mas a gente não precisa mais dele. Vou lá criar o meu projeto de novo, tá joia? Vou lá, New Project, projeto dinâmico, tá? O mesmo nome, porque eu apaguei aquele meu projeto antigo, só que agora eu vou criar um projeto com Servlets 3, ok? Vamos lá, já está configurado para o Tomcat, tudo bem? Ó, meu Tomcat está aqui, vou dar um finish aqui, ok? Reparem agora, cadê o arquivo web.xml? Não existe mais, ok? No Servlets 3, você não precisa daquele web.xml, a menos que você queira fazer algumas configurações mais avançadas, ok? O que eu queria... Na aula que eu vou gravar para vocês, eu vou explicar melhor isso aqui, tá? Mas vocês estão vendo que existe uma pasta Web Content. Web Content... Sim. Conteúdo web, ok? Vocês estão vendo que existe uma pasta WebInf. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: páginas HTML, páginas JSP, a gente vai colocar aqui Web Content. Essa pasta WebInf, ela faz parte da configuração de uma aplicação web em Java, ok? É um formato de pastas que a gente chama de formato WAR. Quando você pega a sua aplicação Java, você empacota ela num arquivo de deploy, que é um arquivo com extensão WAR. O que você faz? Você pega e segue essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, você tem uma pasta da sua aplicação, aí você vai ter aqui dentro arquivos HTML, CSS, etc. Pasta WebInf. Vocês estão vendo uma pasta lib? Pasta Sim. lib, pessoal, é onde você pode colocar bibliotecas do Java. Bibliotecas do Java são arquivos .jar. Se você olhar aqui mesmo, na configuração do Eclipse, você vai ver libraries. Ó, estão vendo aqui vários arquivinhos .jar? Esses jars são arquivos de biblioteca. Mas de onde que é? Esses são jars do Tomcat, ok? E nós temos jars da JRE, do próprio Java, ok? Mas se eu tiver uma biblioteca lá do Java específica na minha aplicação web, eu coloco aqui nessa pasta lib, ok? E a gente vai ver também que as nossas classes em Java, a gente vai colocar nessa pasta source. E o que acontece, pessoal? Vocês não estão vendo aqui,
Mas na configuração de uma aplicação web em Java, dentro de WebInf, existe uma pasta classes, ok? E essa pasta classes é onde ficam os arquivos Java compilados, tá? Pessoal que estudou Java lá em PO, pessoal que deu uma olhadinha lá naquele nosso tutorialzinho lá de Java que eu recomendei na primeira unidade, deve ter visto isso, que o código Java, um arquivo .java, a gente compila e ele gera um arquivo .class, não é que é o arquivo compilado, e ele é colocado aqui, tá? Eu vou mostrar isso para vocês mais para frente, tá bom? O que eu queria mostrar a vocês é um primeiro exemplo de servlets antes da gente começar a escrever as nossas paginazinhas, só para ver se o Tomcat está funcionando direitinho. Vamos lá? Eu queria que vocês mais atentassem à nossa apresentação, porque como isso está sendo gravado, depois vocês podem assistir novamente esse vídeo, né? E dar um pause e acompanhar isso aqui em mais detalhes. Mas vamos lá. Pessoal, está muito pequenininha a letra? Tá um pouquinho, professor. Se tiver muito pequeno, eu posso tentar. Tá bom. Eu posso tentar fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver. Eu posso tentar. Mas dá para acompanhar. Tá conseguindo? É. Porque eu ia tentar diminuir a resolução dessa tela para a letra aparecer um pouco maior. Mas tudo bem, vamos lá. Se vocês falaram que estão conseguindo. Pessoal, olha só o que eu vou fazer. Pasta source, lembra que eu falei que é onde estão nossos arquivos .java? Certo. Eu vou clicar com o botão direito, New, ó, aí eu venho Other, ok? Veio lá em Web, olha só, tem uma opção de Servlet, ok? É o que eu acabei de fazer para o Servlet 2. Aí eu venho Next. Vamos criar um pacote que a gente vai chamar aqui de católica.ead, ok? O que é um pacote? Pacote é uma estrutura de pastas. Então você, em vez de pegar suas classes Java e colocar tudo dentro de uma mesma pasta, a gente pode organizar isso aqui, tá? E na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou criar isso aqui, um pacote católica EAD Servlet, ok? Porque depois, quando a gente for criar uma outra classe de domínio, a gente coloca ela num pacote. Quando eu falar de pacote, pessoal, pense em pastas, tá? Católica EAD domínio, por exemplo, tá? Então, vamos escrever aqui um servlet chamado Olá, turma de programação web servlet. Ficou bem grande o nome, mas tudo bem. Eu só vou usar esse servlet aqui para realmente mostrar para vocês, tá? Alguns detalhezinhos que eu vou comentar com vocês aqui, tá? Eu coloquei o pacote onde vai ficar essa classe, o nome da minha classe, vejam, superclasse, isso é importante e vai ficar mais claro quando vocês assistirem a aula que eu vou gravar para vocês, tá? Todo servlet em Java, ele estende uma classe chamada HTTP Servlet, ok? Ele estende para aproveitar os recursos que essa minha classe oferece. Vamos seguir. Próximo passo, olha só que interessante. Qual o nome do meu servlet? Eu vou deixar esse nome aqui, pode ser esse nome, ok? Qual é a URL que está mapeada? Isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque quando eu subir a minha aplicação web, e na minha URL tiver esse caminho aqui, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o servlet. É o que eu vou fazer aqui agora. Só que eu vou pegar e vou mudar. Eu vou tirar esse... Não, tudo bem, vou deixar aqui esse servlet no finalzinho. Vou deixar exatamente esse nome, ok? Vamos lá. O servlet, pessoal, como eu falei para vocês, ele estende a classe HTTP Servlet, ok? E a classe HTTP Servlet, ela tem vários métodos ali. Para propósito do nosso curso, a gente poderia só, por exemplo, aqui está dizendo qual método que eu quero sobrescrever nessa minha subclasse, nesse meu servlet. É o seguinte, pessoal, vocês podem escolher
o método service, ok? Qualquer requisição HTTP, a gente vai ver que o nosso servidor Tomcat, ele vai encaminhar para esse método service, ok? Ou eu poderia colocar um do-get. O que é o do-get? O nome já está falando. O do-get é aquele método que trata as requisições do tipo get. E o do-post, ok? Para esse nosso primeiro exemplo, vamos lá. Vamos lá. Vou na opinião de vocês. Vocês querem que eu implemente o service ou o do-get? Do get. Do get? Perfeito. Depois eu mostro para vocês que só o service também funciona, tá? Então, professor, vamos lá. Pode falar. O meu áudio está saindo bom? Oi? Tá, Meu áudio. tá saindo um pouco tremido seu áudio, Eden, mas pode seguir, pode falar. É o Júlio. Oi? Parece que falhou agora. Eu não estou ouvindo. Melhorou agora? Sim, pode falar. Não, o método, o get e o post, ele tem a ver com você conseguir visualizar a informação que é transportada ou não? Não, o que acontece? A gente sabe que o método HTTP, ele tem... eu posso usar ele fazendo uma chamada get, uma chamada post, ok? O do get é aquele... Ele responde, ó, esse método get, ele responde requisição HTTP do tipo get. Ou seja, se eu mandar um post aqui, o Java não vai chamar esse método. Eu pergunto isso porque na camada OSI você consegue enxergar o que está sendo transportado. Tem alguma relação? Sim, eu vou mostrar para vocês, tá? Legal. Eu vou mostrar para você. Deixa eu rodar esse exemplo, que já a gente fala disso, ok? Beleza. Primeira coisa, pessoal, eu vou apagar um pouco de código aqui, que isso está muito complicado, tá? Vocês não precisam disso aqui, tá? Eu vou até apagar esse comentário aqui, porque eu quero que realmente vocês olhem para o código, tá? A letra agora está um pouquinho... já está melhor de enxergar, não tá? Tá sim. Sim. Ok. Então, perfeito. Pessoal, olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Primeira coisa. Um servlet, pessoal, é uma classe em Java. Uma classe em Java é uma coisa que você começa assim, ó, class, ela tem um nome, ok? Abriu chave, fechou chave. E você tem métodos lá dentro, você tem atributos que são como se fossem variáveis. O que a gente tem aqui é um método, ok? Reparem uma coisa, a minha classe, ela estende HTTP Servlet. Lembra que eu falei para vocês? Pessoal, acho que tem alguém com áudio vazando, tá? Mas vamos lá. Ela estende a classe HTTP Servlet. Vejam, HTTP Servlet é uma classe do pacote JavaX Servlet HTTP, ok? É lá do Java, da especificação do Servlet. Se você abrir aqui, você vai ver que essa minha classe ela tem vários métodos. Vocês estão vendo aqui? Do get, do post, tem o service, ok? O que eu estou fazendo aqui, aí já é um assunto também de orientação a objetos, eu estou sobrescrevendo o método do get, ok? Eu estou dando digamos assim, uma implementação minha, padrão, do jeito que eu quero que o meu servlet processe o do get, ok? Então, vamos lá. Pontos importantes. O servlet, ele estende a classe HTTP Servlet. O servlet, ele tem um método que vai tratar a requisição HTTP. E esse método pode ser do get. Eu vou mostrar a vocês que isso funciona com service também. Mas repara que ele recebe um request. O request, ele representa a minha requisição que está chegando no servidor web e está sendo encaminhada para o servlet, tá? E eu tenho o response, que representa a resposta que o meu servlet vai enviar para o meu cliente web, ok? Vamos fazer um exemplo, vamos rodar isso aqui e mostrar para vocês. Pronto, olha só que coisa interessante. Vocês estão vendo que eu criei o servlet e ele não tem o arquivo web.xml aqui. Vocês repararam isso? Como é que ele sabe agora, então, como
chamar esse servlet? Vejam, na versão 3.1 de servlets, você pode usar o recurso de annotations lá do Java. O que é annotation? Essa coisa que você está vendo aqui com arroba, tá vendo? Arroba web servlet. E aqui eu coloco entre parênteses uma string dizendo qual é a URL, o padrão que vai estar na URL para chamar esse meu servlet, ok? Ou seja, com annotations eu não preciso mais do WebXML. Eden, você que estava olhando meio esquisito aí para o WebXML, ficou bem mais simples com essa anotação aqui, não ficou? Não, tranquilo, professor. A configuração do servlet? Não, tá tranquilo. Até porque eu trabalho com PHP. Ah, e a gente perfeito. vê a questão do método post, né, com get, né? Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Deixa eu mostrar um código para vocês. Olha só. Se eu pegar o meu objeto response, ó, quando eu digito um ponto aqui, eu vejo vários métodos que tem nesse meu objeto response. Tem um método que me interessa bastante aqui, que é esse aqui, getWriter. Vocês estão vendo? GetWriter. O GetWriter, o que ele faz? Ele retorna um objeto do tipo printWriter. Professor, mas ele não retornou, só está chamando o método. Olha só, eu poderia declarar aqui, ou eu posso usar um atalho do Eclipse, Ctrl 1, ok? Olha só que interessante, com Ctrl 1, olha só, associe esse comando com uma nova variável local. O Eclipse sabe que esse meu método, ele retorna uma variável e ele pega e olha só, ele já completa para mim o código com essa declaração aqui. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu vou chamar isso aqui de alt, ok? Eu estou chamando o método getWriter. Esse meu getWriter está retornando um objeto do tipo printWriter. E esse meu objeto printWriter, ele é muito interessante, porque veja o que eu vou fazer. Ele tem vários métodos, println, e eu vou fazer o seguinte. Vejam o que eu estou fazendo, pessoal. O que eu estou colocando aqui? Que texto é esse? Que texto é esse que eu estou colocando? Tags HTML, não é? Eita, olha só. Eu estou mais ou menos dizendo, ó, escreva aí, ó, um texto em HTML. Vocês estão vendo? Tá. E aí, o que eu vou fazer? Eu estou fazendo um HTMLzinho bem básico aqui, tá? E nesse meu HTML, eu vou só escrever aqui uma tag H2 que vai aparecer na tela. Olá, turma de programação web com Java. Ok? Pessoal, é só isso que eu quero mostrar nesse primeiro exemplo para vocês. Vão me entender? Eu pego o meu objeto response, que representa a resposta ao meu cliente web, ok? Ao meu navegador. E, a partir da resposta, eu pego um objeto que eu chamei de alt, e eu uso esse alt para escrever na resposta um texto. O que a gente vai ver é que com isso aqui, eu vou receber lá no meu navegador esse texto HTML. Vamos rodar isso aqui? Vejam só, eu posso vir na minha pasta source, ó, repare que tem o meu pacote Católica EAD Servlet, ok? Posso clicar aqui, com o botão direito do meu servlet, run as, run on server. Importantíssimo, pessoal, nossos servlets, eles rodam no servidor web, no Tomcat. A gente configura a aplicação para ela rodar com Tomcat, então vamos lá, run on server. Ele me mostra a opção de escolher o Tomcat. Eu acho que aquela hora que fui mostrar a vocês, eu cadastrei outro Tomcat, não tem problema. Se eu tivesse Tomcat, vários Tomcats, vários servidores, eu poderia escolher aqui aonde eu quero executar esse meu servlet, ok? Venho aqui, tem outros projetinhos que eu estava fazendo aqui de exemplo, mas não veio o caso. Quando eu dou finish ali, ó, vejam a guia console, vocês estão vendo aqui embaixo? Olha só, já abriu ali. O meu próprio Eclipse, ele tem um navegadorzinho.
Vocês estão vendo aqui, mas o mais importante é isso aqui, pessoal. Vocês estão vendo essa janela de console? Olha só, está mostrando o Tomcat sendo inicializado. E ó, server startup. Então, quer dizer, eu subi um servidor web, que é o Tomcat, na minha máquina, e o meu server está executando aqui. O que aconteceu, pessoal? Acompanhem comigo. Vocês estão vendo essa URL aqui em cima? Localhost 8080. Projeto Servlets, turma PW. Vocês estão vendo que esse nome bate com o nome do meu projeto? Isso aqui é o que a gente chama de o contexto da aplicação, ok? É o contexto da aplicação. É o nome do projeto, esse contexto aqui. Mas ele chamou uma URL, ó. Olá, turma programação web servlet. Vamos lá. Deixa eu encolher isso aqui para ficar lado a lado. Melhor ainda vocês verem. Pessoal, vocês estão vendo que esse nome aqui bate com o nome que está na anotação do servlet? Sim. Então, é assim que o Tomcat sabe qual servlet ele vai chamar. Ele olha essa URL aqui, ok? E bate com isso aqui, certo? O que está acontecendo aqui? Pessoal, é o seguinte. O nosso Tomcat, ele é um servidor web. Então, ele está preparado para receber requisições HTTP. No caso, o que eu estou fazendo? Vamos lá, vamos fazer um outro teste aqui, ó. Eu vou abrir aqui para vocês verem o Chrome. Vocês estão vendo? Olha só, a mesma URL. Pronto, está lá. Chamou o meu servlet pelo Chrome. Estão vendo? Olha só, se eu clico com o botão direito, inspecionar, vocês vão ver o seguinte. Olha aqui o meu código HTML. Olha o que tem nele. Melhor, exibir código-fonte. Vocês estão vendo qual que é o código da minha página? Exatamente, se vocês forem comparar, vocês vão ver que é exatamente o mesmo texto que eu escrevi ali no meu servlet. Vocês estão vendo? Olha lá, ó, HTML, body, são as linhas que eu mandei escrever aqui. Esse println significa, é só lembrar lá do C, da nossa programação em C, quando você dava printf, né, é parecido. Println é um print que pula para a linha de baixo. Ele dá um print em uma linha. Então, olha só, escrevi uma linha de texto, outra. É isso aqui, exatamente isso que eu fiz no meu servlet, ok? Então, aqui, o que eu fiz? Eu escrevi um servlet que ele está recebendo uma requisição do tipo GET. Vamos lá, vamos olhar aqui. Se vocês forem ver aqui no próprio Chrome, você tem aqui uma janelinha de debug, você consegue ver isso aqui. Deixa eu ver, gente, agora aonde que está a chamada GET aqui. Sim, olha lá. Você consegue ver que ele fez aqui, ó, uma chamada. Opa, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Olha só. Uma chamada para essa URL, ok? Foi uma chamada do tipo GET. O servidor recebeu a requisição GET, retornou um código 200 dizendo, olha, recebi a requisição GET, toma uma resposta, essa resposta foi esse HTML que a gente viu, ele pegou, viu esse HTML, mostrou aqui na página para a gente, ok? O que faz o nosso Tomcat? Pessoal, o Tomcat, ele implementa o que a gente chama de Container Servlet. O Container Servlet, pessoal, entendam ele como um ambiente onde vivem os servlets. Esse container, ele cria uma abstração de tal maneira que o nosso Tomcat, o nosso servidor web, quando recebe uma requisição HTTP, ele pega essa requisição, encapsula ela, envia para o container e o container, olha só, ele encapsula essa requisição no objeto request, que é esse que a gente está vendo aqui. E aí, o meu servlet, ele pega e produz uma resposta que vai ser enviada para o cliente
por meio desse objeto response. E o container servlet é responsável por pegar esse objeto response aqui e transformar isso aqui que vocês estão vendo, esse println, em comandos específicos ali, assim, para produzir uma resposta HTTP lá para o nosso cliente, nosso navegador. Ok? Então, esse é o papel do container servlet, né? Numa aula passada, um aluno me perguntou, mas será que eu não posso usar um servidor Apache, um servidor PHP? Não, não pode. Por quê? Porque um servidor Apache não tem o container servlet. O container servlet, ele é necessário porque é o ambiente onde vivem os servlets. Tá joia? É o container servlet que vai receber essa requisição e vai chamar esse método get. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou pegar esse meu do get. Pode perguntar, Eden. Só uma dúvida. Quando o senhor abriu a página lá da HTML, né? Ele funcionou direitinho. A minha dúvida é o seguinte: eu estou vendo que a tag H2, onde tem Olá Turma, ela não foi fechada. Perdão. Né? E é assim, ele não reconhece o erro. Não. Eu deixei funcionar para poder ver se ele criticaria. Sim. Não é? O nosso navegador, ele é esperto o suficiente. Ele é esperto o suficiente. Tá? Exatamente. Muito bem observado, Éder. Obrigado pela observação. Okay, Olha só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vamos fazer um teste com o do post? Só que agora, o que eu fiz? Eu mudei isso, né? Eu salvei a minha classe e olha só, o próprio Tomcat, ele já falou o seguinte, olha, reload. Ele recarregou o meu servlet. Será que funciona? Vamos ver. Na verdade, quando eu chamar agora, vamos lá, vou abrir novamente aqui o meu navegador. Reparem que ele fez uma requisição GET, não é? Quando eu digito aqui e dou Enter, o meu navegador envia uma requisição GET para o nosso servidor web. Olha só o que aconteceu, pessoal. Olha só. O que ele falou? Ó? A minha requisição foi, chamei a URL, mas bateu lá e o servidor retornou um código 405. E olha só, o método GET não é suportado. Perceberam, pessoal, por que a diferença do GET e do POST? Quando a gente colocou aqui do POST, está dizendo que o meu servlet ele responde a requisições do tipo POST. Ora, se eu mandar um GET, ele não acha nenhum método aqui para tratar a requisição GET. Então, o resultado disso é o que vocês observaram aqui. Ele vai dizer, não achei nenhum método. O método GET, tá vendo? Não é suportado por essa URL. Tá joia? Vamos lá. E se eu colocar aqui service? O service, pessoal, ele responde qualquer requisição HTTP, tá? Então, se eu mandar GET, se eu mandar POST lá para o meu servidor, vocês vão ver que, olha só, com service, ele vai passar. Ok? É o genérico, né? É o genérico, tá? Então, por quê? Na verdade, se você for lá em HTTP Servlet, você vai ver que essa classe, olha só o código, ela estende uma outra classe chamada Generic Servlet. E a nossa Generic Servlet, ela só tem o método service. Esses métodos do GET, tá vendo? Do POST estão definidos em HTTP Servlet. Tá bom? Então, por isso que funciona, porque quando você dá service aqui, você está sobrepondo o método lá de cima, de uma outra classe que está acima de HTTP Servlet. Tá bom? Pessoal, vou ser sincero com vocês. Servlet é complicado. Se você não conhece Java, não conhece herança, programação orientada a objeto, é complicado. E olha que coisa inconveniente. Vejam, pessoal, eu peguei um objeto, eu estou chamando o método, eu tenho que escrever linhas println para escrever um HTML, retornar um HTML para o meu cliente. Vocês estão vendo? Foi por isso que surgiram
as Java Service Pages, que são os JSP. Vamos lá, vou fazer um exemplinho aqui com vocês. New JSP File. Vou mostrar para vocês uma coisinha diferente, tá? Então vamos lá. Vou escrever aqui olá turma.jsp, certo? Reparem que o nosso JSP ele está na pasta Web Content. Estão vendo que isso aqui é HTML? Estão vendo que isso aqui é HTML? Com exceção disso aqui que eu vou tirar para não confundir a cabeça de vocês. Isso aqui é HTML, não é? Vou até tirar essa tag head aqui. Se a gente focar, até pegar aqui, vamos lá, eu vou puxar aqui para o lado para ficar lado a lado. Se vocês pegarem esse H2 aqui, ó, colocar aqui, vocês concordam que é a mesma coisa? Eu estou escrevendo a mesma página, deixa eu tirar até esse doctype. É a mesma coisa, não é? HTML, body. Concordam? Ok, vamos lá. Vejam só, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu navegador e vou, deixa eu ver, vamos ver se vai precisar recarregar. Olá, como é que é o nome do JSP? Olá turma.jsp, não é? Dou Enter. Chamou. Espera aí, vamos lá. Olá turma, web com Java e JSP. Vamos só mudar o texto. Pá. Ok. Vocês estão vendo? Fez a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Agora, comparem. Pessoal, aqui eu tenho um HTML puro. Aqui eu tenho código de uma classe Java que está gravando. Tá vendo? Estou usando métodos. Eu estou programando isso aqui para que ele possa escrever no meu response esse texto aqui HTML. Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é que vocês viram que o resultado foi o mesmo. Eu consegui mostrar HTML aqui. Agora, deixa eu contar uma coisinha para vocês. Todo JSP, ele é compilado pelo container servlet em um servlet. Olha só, isso que vocês estão vendo aqui, olá turma JSP, o container servlet, ele vai transformar em uma coisa igual essa aqui. Só que vocês não precisam escrever a classe, não precisam fazer esse out.println. Na verdade, tudo isso que vocês estão vendo aqui, que é código HTML, ele vai aparecer dentro desse servlet que o container vai construir para você. Então, o container vai construir um servlet igual esse aqui, ok? Com o método service, ou com o método service, com essa chamada aqui, ó, getWriter, e vai pegar esse código HTML que vocês estão vendo aqui e vai fazer esses out.println que vocês estão vendo aqui, ok? Olha só que legal o que o container servlet faz para vocês. Em vez de vocês precisarem escrever assim, vocês fazem isso aqui, ok? Entendido, pessoal? Ok. Ok? Então, regra importante, todo JSP é também um servlet, ok? Então, essa é uma regra importante. Agora, vejam, acompanhem comigo. Por que o JSP é interessante? Porque eu consigo fazer isso aqui. Eu coloco, olha lá, Eden, agora você vai lembrar do PHP. Eu abro essa tag aqui, ó, especial, com porcentagem, que fecha com porcentagem lá, e aqui dentro eu posso colocar código Java, tá? Então, olha só, vamos lá, vou declarar aqui uma variável, por exemplo, int A recebe 30, por exemplo, ok? Uma variável do tipo string, string nome, recebe o texto Luiz, ok? E aqui eu posso fazer o seguinte, out.println A e
alt.println nome. Vamos ver o que vai acontecer? Eu vou deixar aqui do lado, tá? E essa aqui, para que vocês possam ver melhor. Estão conseguindo observar? Tá lado a lado. Isso aqui, tá? Salvei o meu JSP. Vou recarregar aqui. Veja o que aconteceu. O que ele escreveu? 30 e Luiz. Nossa, por que ele colocou junto? Você não usou println? Ah, sim, mas repara que aqui ele veio como texto, né? Se você for ver aqui, vamos lá, abrir o Chrome, que é mais fácil de visualizar. Se você abrir aqui, tá? turma.jsp, você vai ver o código, exibir o código fonte, você vai ver que, olha só, chegou 30 e Luiz. Olha lá. Repara, veio o código HTML, tá vendo? E o que eu coloquei aqui, que isso aqui corresponde a um script Java, eu só pedi para dar um print no valor de A, então ele deu um print, escreveu 30 e Luiz. Perceberam? Agora, se eu tivesse escrito isso aqui, ó, H1 mais A mais barra H1, aí sim eu estaria colocando isso dentro de uma tag, né? Vamos lá. Se eu fizer isso aqui, qual é o resultado? Aí vocês vão ver. Tá vendo que mudou? Porque agora isso aqui, ele está dentro de um H1. Estão vendo? Então, qual que é a vantagem do JSP? É isso aqui, pessoal, essa facilidade, tá? E o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que isso aqui vira um servlet? Olha só, tudo isso aqui, pessoal, vem parar dentro desse meu método aqui, ó. Ele dá um alt.println HTML, igual vocês estão vendo aqui, desse meu servlet, alt.println body. Quando chega aqui, ó, é como se ele pegasse isso aqui e colocasse esse código aqui no meio do servlet, tá joia? É isso que faz essa tag de script aqui, tá bom? Ela faz esse tipo de coisa, tá? E aí ela modifica o meu servlet. Professor, mas e aí? Você está usando uma variável chamada alt aqui que você não declarou. Perfeito. Em JSP, isso aqui é o que a gente chama de um objeto implícito. Você tem um objeto alt em JSP que é correspondente a esse nosso printWriter, que tem o método println que você pode chamar aqui, ok? Se você for olhar, você tem também o objeto request aqui dentro do seu JSP e você pode chamar os métodos. A gente vai ver isso aqui depois, né? GetParameter e outros métodos aqui. Ok? Lembrando, por que a gente vê esse alt, esse objeto request? Porque isso aqui, pessoal, ele vira um servlet. Então, você vê essas variáveis, request, response, esse alt, são variáveis implícitas aqui para a gente, ok? Pessoal, perguntas até agora? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Tem gente escrevendo aqui, né? O pessoal dando boa noite. Professor, usa a ferramenta de lupa do Windows? Henrique, olha, eu confesso que eu não sei usar essa ferramenta de lupa, eu nunca usei. Mas vou pesquisar, na próxima aula, eu prometo, eu trago para vocês, tudo bem? O Júlio falou get, fecha o áudio. Deixa eu ver aqui. O Júlio mostrou um resultado, eu não sei o que ele escreveu aqui. Falou que não chamou. Júlio, você tentou executar esse programa, foi isso? E não foi? Não, eu executei, deu certinho. Eu só mostrei na hora que você puxa a propriedade dele, ele, quando você vai lá e exibir em propriedades, dentro do Eclipse mesmo, ele apresenta o que aconteceu, né? Tá. O navegador, a conexão que não está criptografada, que essa é uma dúvida minha. O get, o post, lá em redes, quando a gente fala de OSI, né? Certo. Você tem camadas. E aí, se você ir falar rede, se não você estiver em post, ele mostra
Ah, sim, não, perfeito, perfeito. É mais ou menos isso que eu tentei mostrar aqui no Chrome, né? Essa abinha aqui, ela de debug, ela é bem interessante, né? Que a gente consegue ver. Aqui ele está mostrando, por exemplo, ó, quando ele chamou Olá Turma JSP, você vê que ele fez uma chamada GET, tá aqui a URL, olha só, status code, você tem, ó, os headers do response, olha só que interessante, ele manda um cookie, o nosso servidor, o Tomcat. Esse cookie é usado para ele conseguir identificar um cliente em várias requisições. A gente vai ver isso aqui, né? Isso aqui é usado para você manter a sessão do usuário, tá? Professor, Ah, o que a gente usa numa interface de usuário de senha, né? Quando você vai fazer um login, o que se usa? sim, perfeito. Aí agora vocês tocaram num ponto interessante. Pessoal, é o seguinte, como vocês viram, olha só, se eu quiser escrever código HTML dentro de um servlet, isso aqui é uma coisa que vira um trabalho braçal, uma coisa assim absurda mesmo, tá? O servlet, pessoal, não é bom para esse tipo de coisa. O servlet, ele é interessante para você receber uma requisição, ok? Aí eu vou lá e consulto algo no banco de dados, ok? Ou, por exemplo, pego dados que vieram na requisição para armazenar no meu banco de dados e aí, lá no final, eu pego e encaminho para uma página JSP. Perceberam, pessoal? A ideia da filosofia servlet é que a gente coloque aqui no servlet tratamento, a gente não gere esse código HTML, tá joia? A gente faz um processamento e encaminha essa requisição para uma página JSP. E a página JSP ela vai mostrar os dados, ok? Levando lá para o modelo MVC, que vocês vão começar a estudar, o servlet atuaria aqui como um controller, ok? E o nosso JSP, ele atuaria como um componente da camada de view, ok? View. Isso. O Eden trabalha já com o desenvolvimento web, ele já conhece o MVC. O MVC, a gente tem o view, que geralmente é uma página envia uma requisição para um controller, que é um componente que vai receber a requisição, fazer um processamento, ok? Esse controller pode chamar outros componentes, e aí, geralmente, ele encaminha isso aqui para uma outra view para mostrar a resposta, ok? Exatamente essa filosofia aqui que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Guardem isso. Servlet, controller, JSP, vamos usar para mostrar HTML. Ele é bom nisso, tá bom? Querem fazer alguma pergunta, pessoal? Eu tenho mais uma. Eu estava vindo do trabalho para cá, eu estava ouvindo um podcast do pessoal da Lura, que vai ter imersão à Lura na semana que vem, vai ser muito legal. Para quem quiser participar, é gratuito, é muito show de bola para quem está começando a programar. E ele falou justamente sobre os servlets, que ele usou um termo que eu ainda não conheço, que é o Rails, né, que você complementa tudo isso de forma muito fácil. O que é isso? Ele falou do Rails, você está dizendo? Isso. O que acontece? O Rails é como se fosse um... Eu nunca trabalhei com Rails, tá? Confesso para você, Eden, que eu nunca trabalhei. Mas é o seguinte, é como se fosse uma outra linguagem, uma outra camada que você coloca por cima para você escrever código Java, servlet, por exemplo, tá? Mas abstraindo um pouco mais, eu vou te dizer mais. Todos os frameworks web que você tem por aí, seja ele o Spring, JSF, Struts, Tapestry e diversos outros frameworks um pouco mais obscuros, todos eles têm como base servlets. Por quê? Porque, pessoal, servlet digamos assim, veja só, toda aplicação web em Java roda em um container servlet. O container servlet, ele vai encaminhar as requisições para um servlet. Então, o que esses frameworks fazem eles pegam um servlet que pega essa requisição, abstrai de uma certa maneira para você não precisar lidar com
com coisas assim de baixo nível, com tá? Para você conseguir ver aquilo ali, trabalhar com aquela questão da requisição e resposta, mas num nível bem elevado. A gente vai ter oportunidade de fazer uma aplicação de Spring aí, com o Spring, para vocês verem a diferença com usar o servlet puro, né? Como é que você consegue fazer uma coisa bem mais fácil, né? Deixa eu ver. A Laís está perguntando, sempre tem que colocar esse mais para concatenar? Não, Laís, é o seguinte. Aqui, ó, lembrando lá de C, tá joia? Imagina que eu quero construir uma string, tá bom? Então, em vez de eu dar outprint H1, outprint nome, outprint isso aqui, eu simplesmente juntei um texto com um outro texto com outro texto. Eu usei o mais aqui, ele serve para concatenar strings, tá joia? O que eu fiz aqui é uma concatenação, tá? Exato, Jonathan. O Spring Boot já configura o projeto praticamente sozinho. Nós vamos ver isso, tá? Júlio quer fazer uma pergunta, levantou a mão aí. Eu quero sim, professor. Em relação às requisições, hoje a gente tem as aplicações no estilo First Mobile, né? Tudo primeiro pelo celular. Certo. Como é que a gente trabalha essa questão das requisições? Porque se você implementar um código de processo, de repente as requisições, elas não conseguem dar um tráfego legal para o dispositivo. Ok, mas aí a gente está falando de uma outra arquitetura, Júlio. Quando a gente trabalha com mobile, repara, esse tipo de aplicação que o servlet geralmente responde com JSP, a gente tem... Isso é uma aplicação do tipo cliente-servidor, tá bom? E uma aplicação Java Web em uma camada só. Não estamos falando aqui daquele contexto onde você tem aquela história do desenvolvedor front-end, back-end, full stack, tá joia? Aqui, o desenvolvedor, ele faz tudo, tá? Quando você fala naquele ambiente onde você tem o front-end e o back-end, aí você está falando que você tem uma equipe que desenvolve o front-end com JavaScript e você tem uma equipe que desenvolve o back-end com, digamos assim, web services, tá bom? O web service já é um pouco diferente, porque o que acontece? O web service, ele também é um componente parecido com isso aqui, a gente vai ver no Spring, né? Que você configura ele. Olha, quando chegar aqui uma requisição GET, chama esse método aqui para tratar o GET. Se chegar um POST, chama esse método aqui. Então, esse tipo de aplicação, ele trabalha com praticamente todos os tipos de método que o HTTP envia. O GET, POST, PUT, DELETE, tá bom? O contexto é um pouco diferente dessa abordagem nossa aqui. Perfeito. Mas eu vou dar uma palhinha sobre isso também, tá? Legal. Só para finalizar a dúvida, eu entendo que a aplicação mobile é um outro contexto e eles requerem um código mais enxuto. Mas mesmo as aplicações desktop, web, ou que seja, como é que se evita que, quando você vai carregar uma página, e tem certas partes da página que eu percebo que só uma parte da página carregou, não precisou carregar a página inteira. Ah, sim. Não, mas espera aí. Aí nós estamos falando de JavaScript, tá? Aí nós estamos falando de JavaScript, que aí um pedacinho da página, tá joia? É um JavaScript que faz uma requisição GET ao servidor web. O servidor web retorna dados para aquele seu código JavaScript e ele renderiza algumas tags. Entendeu? Eu percebo que a página, como um todo, ela não carrega, mas aquela parte que você está manipulando ali, ela carrega bem mais rápido. Sim, sim. Vamos lá. Você não faz isso com o servlet, mas imagina que a ideia é parecida. Você reparou que quando a gente chamou o nosso servlet, ele retornou um texto HTML? Sim. O web service faz coisa parecida, tá? Então ele pode, por exemplo, um web service escuta lá uma requisição GET e ele pega e pode retornar, por exemplo, um HTML. Ou, na verdade, os web services, eles retornam uma coisa que a gente chama de um JSON, que é um formato de representação de dados, tá? JSON que você falou? JSON, tá?
Depois vocês procuram na internet, mas um JSON é uma coisa... Java Object, vem de objeto Java. É uma coisa assim, ó, um JSON. Você abre chaves, fecha chaves, nome, 2 pontos, Luiz, tá joia? Vírgula, um ID, 2 pontos, 20, tá joia? Isso aqui é um exemplo de JSON. Uhum. Tá bom? É um formato de troca de documentos. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, vamos ver. O pessoal está fazendo bastante pergunta aqui. Professor, o Java trabalha com conceito de rotas? Sim, Eden. Você vai ver que isso aqui é como se fosse uma especificação de rota, só que você coloca no seu servlet, ok? Professor, mas e aí? A cada servlet tem a sua rota? Sim. Aí você pega um Spring, você pega um outro framework que tem separadinho num lugar só e concentra essas rotas, ok? Lembre-se, servlet, pessoal, é a base da programação web, tá joia? É a base. Todos os frameworks web em Java, eles são construídos em cima dos servlets, ok? O Spring Boot, ele usa os servlets como base. O Spring Boot, a gente vai ver que uma aplicação Spring Boot, ela sobe um Tomcat. O Tomcat tem um container servlet, ok? No container servlet, você não sobe classes normais, você sobe servlets que fazem uso de classes Java, ok? É importante ter essa distinção. Pessoal, vamos lá, o nosso tempo passou bem rápido. Antes da gente finalizar essa aula, eu só queria colocar aqui um esqueletinho, tá, da nossa aplicação que a gente vai fazer. Sim, Laís, nós vamos tá escrevendo o JSP, mas a abordagem que eu quero fazer, eu quero, na próxima aula, fazer com vocês um CRUD de JSP, ok? Mostrando a parte HTML. O JSP, ele vai disparar, digamos assim, pode ter um formulário, esse formulário vai chamar um servlet, que vai fazer o processamento, pode recuperar um dado e tudo, e encaminhar para uma página JSP para mostrar esses dados, ok? Deixa eu só escrever com vocês, então, aqui, o esqueletinho dessa nossa aplicação, tá? Essa nossa aplicação, a gente vai criar aqui uma página de login, ok? Vou só deixar aqui... Vou só deixar aqui uma coisa aqui escrita, página de login, ok? Essa nossa página de login, nós vamos chamar dela, quando a gente entrar, a gente vai para uma página que a gente vai chamar de listar, vamos ver, vou chamar listar pedidos, ok? Eu vou criar uma pasta, um CRUDzinho para a gente cadastrar pedidos, ok? Entrou do login, ele vai ter uma telinha aqui que vai fazer o quê? Ela vai listar pedidos, tá joia? E eu vou ter aqui um campinho listar pedidos e daqui eu posso encaminhar para uma tela de cadastrar pedidos, tá bom? Vou criar aqui uma outra paginazinha. A gente vai escrever o código dela na próxima aula, tá bom? Essa outra paginazinha vai ser o cadastrar pedido, JSP, tá joia? A gente vai colocar aqui, professor. Então... Oi, pode falar. A título de sugestão, existe um exercício lá, que é a atividade avaliativa, que ele tem, assim, mais ou menos uma estrutura de CRUD, que é nome, não é isso? Sexo e o grau de instrução. Você colocou lá para a gente testar o código. A gente não podia trabalhar já com ele, que ele é mais simples? Pode ser. Vocês querem trabalhar com cadastro de pessoas? Só aqueles três campos ali, ele já tem a noção de uma estrutura, né? Perfeito. Então, vamos lá. Então, eu vou ter uma página de listar pessoas, ok? Eu vou ter uma página para cadastrar pessoas. Eu vou ter uma página para detalhar os dados de uma pessoa, ok? Vai ser basicamente isso a minha aplicação CRUD, tá bom? E aí, bem mais rápida, né? Mais enxuta, né? O que a gente vai fazer? Qual a minha proposta? A
A gente começa com uma tela de login, ok? Essa login, ela vai ter... Vamos lá, a gente já pode até começar a nossa página de login aqui. Pessoal, como não é... Eu não estou muito preocupado com o HTML, eu vou arrancar isso aqui, tá joia? Aqui vai ser a nossa página de login, tá? A nossa página de login, ela vai ter o quê? Ela vai ter um formulário e ela vai chamar um servlet. Ok. Esse servlet vai autenticar, autenticou, ele vai entrar na página de listar pessoas, ok? A página de listar pessoas, ela vai mostrar a lista de pessoas que está cadastrada aqui, tá bom? Dessa lista, eu vou pegar e vou poder cadastrar uma pessoa, tá? Eu vou poder encaminhar para a página de cadastrar pessoa, tudo bem? Ou assim que eu cadastrar uma pessoa, olha só, aqui então eu vou ter a minha páginazinha de cadastrar pessoa, cadastro de pessoa, tá bom? Assim que ele cadastrar uma pessoa, ele vai para uma telinha que vai detalhar a pessoa, ok? Ué, eu escrevi errado? Deixa eu ver aqui. Sim, essa é a página de login. Aí vai ter a página de detalhar a pessoa. Então aqui eu vou mostrar, é só uma tela de confirmação, tá? Detalhar pessoa. Aí ele vai mostrar, ó, foram cadastrados esses dados aqui para essa pessoa. Aí vai ter um botãozinho de voltar que vai encaminhar para a página de listar pessoas, ok? É isso que a gente vai fazer na nossa próxima aula, tá? Pode perguntar. Só a dúvida, não sei se nenhuma dúvida é boba, né? Mas tudo bem. Onde ficam armazenados todos esses dados? Os dados? Ah, sim. Vamos lá. Vocês vão ver no trabalho que eu coloquei lá, da unidade 2, que eu estou armazenando os dados. Lá tem um exemplo parecido. Eu estou mostrando ali um cadastrinho, uma lista de pessoas, mas eu estou armazenando esses dados na seção do usuário. O correto é que esses dados sejam armazenados em um banco de dados. Então, lá no final da nossa disciplina, depois que tiver esse CRUDzinho funcionando, mas eu vou deixar esses dados na seção do usuário, ok? Lá no final, a gente vai pegar e vai modificar essa aplicação para que ela salve isso em um banco de dados, MySQL, ok? Aí a gente vai ver como é que a coisa se encaixa. Vocês vão ver uma aplicação web completa, tá bom? Porque, assim, para cadastrar a pessoa só consegue logar se ela estiver cadastrada no banco de dados, certo? Sim, perfeito. Mas calma, nós vamos simular isso aí, tá, Heather? Legal. Nós vamos simular isso aí, nós vamos colocar um if lá no nosso server. É Júlio que está perguntando. Bom? Só para a gente poder passar, tá? Quem está falando é o Júlio, professor. Perdão, é o Júlio. Perdão, gente, perdão. Tá bom. Gente, vamos lá. A gente já deu 1 hora aqui, né? O objetivo é que essa nossa webconferência, ela tenha duração de 1 hora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar agora, eu vou encerrar aqui, e para que a gente possa entrar na parte de dúvidas de vocês, ok? Que eu estou vendo que o pessoal que vocês estão perguntando, às vezes, alguma coisa assim, até um pouco fora desse assunto aqui, tá? Mas eu vou fechar, então, a nossa gravação para que os colegas possam assistir isso aqui, tá? E aí vocês podem fazer as perguntas. Pode ser? Tranquilo. Ok, então, pessoal, obrigado. Vou parar aqui a nossa gravação.